Olá, aqui quem fala é Ilana, PCNP de Programas e Projetos da Diretoria de Ensino Leste 1, e hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma pauta muito importante que vai trabalhar a questão da ética virtual. Agora que nós estamos vivendo em momentos de isolamento social, distanciamento, aulas não presenciais, trabalhar essa questão é muito importante. Então, para começo de conversa, essa pauta é voltada para vice-diretores e diretores que trabalham com mediação, assim como professores mediadores. Por que os diretores? Algumas escolas não comportam vice, e quem fica ao encargo da realização da mediação é o diretor, quando não ele delega a algum outro profissional da escola, seja coordenador, um professor readaptado, né? E assim nós temos algumas outras pessoas com funções distintas aqui na formação, mas a princípio o foco é vice-diretor e professor mediador. Bom, na pauta de hoje, a ideia é que a apresentação seja feita de maneira autoinstrucional. Então, ela está organizada de uma forma que, conforme os materiais vão sendo passados, o estudo vai sendo aprofundado. Nós não vamos ter, nesse momento, uma interação direta, nós vamos ter uma interação indireta através dos formulários que estão distribuídos ao longo da pauta e também da contemplação dos vídeos e textos que estão disponíveis. Depois, num outro momento, considerando o calendário escolar também, nós pretendemos fazer sim um encontro presencial, no caso, presencial virtual, para dirimir algumas dúvidas, para poder dar suporte às escolas no desenvolvimento do seu plano de melhoria, mas no momento, essa alternativa de autoinstrução foi a que sou mais interessante, considerando que o estudo pode ser feito de uma forma mais tranquila pelo público-alvo, não tem necessidade de marcar um horário específico para realizar o estudo, existe um período maior para poder fazer as leituras, assistir aos vídeos e realizar o procedimento da avaliação da pauta ao final. Então, vocês vão mandar suas perguntas para a gente no formulário final, que está na pauta. Esse formulário ele vai dar margem para a gente planejar as próximas ações formativas. Existe a intenção de fazer uma formação específica para mediação, com apresentação de materiais da rede de proteção. Porém, isso depende muito da dinâmica do dia a dia da escola e como é que essas aulas não presenciais estão sendo encaminhadas, principalmente no sentido da aplicação de AP e outras questões. Então, a gente faz o que é possível. Então, pensando nisso, a organização dessa pauta, então, vai ser comentada rapidamente por mim, dos slides que vocês vão visualizar, e depois vocês ficam com o resto da atividade autoinstrucional. Bom, então vamos lá. Olhando aqui para essa tela, a gente pode perceber que existem 3 pontos de convergência dentro do Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar, que é o primeiro de todos, é a convivência, que é o que a gente vem repetindo aí com uma certa frequência, a corresponsabilidade e as medidas de segurança. A corresponsabilidade vem no sentido das pessoas compreenderem que todos são responsáveis pelo clima e pelas relações. Não existe uma pessoa culpada pela escola ter uma comunicação assertiva e todas as outras são vítimas dessa pessoa. É uma conjuntura. Então, a corresponsabilidade está no sentido das pessoas compreenderem o seu papel dentro dessa perspectiva de melhoria, de busca por melhoria e maior proteção. E as medidas de segurança são os protocolos que a gente cria, desenvolve, estuda e se apropria para poder transformar o ambiente também em algo mais seguro de uma forma concreta. E aí a gente tem, então, a apresentação aqui das ações integradas do Conviva.
Essas ações vão conversar com tudo que a gestão escolar já vem desenvolvendo. Então, vocês vejam aí, tem o MMC, que a escola já fez agora o digital, né? Depois vai vir o MMC da escola, que é o geralzão, e vai olhar para a perspectiva da busca ativa e do engajamento do estudante, mas principalmente do acolhimento no retorno, que não vai ser fácil. A gente já sabe que não vai ser fácil. Até porque, né, o risco existe e ninguém quer ficar contaminado, ninguém quer adoecer. Então, como é que a gente lida com isso? Mas não só com o aluno, com as nossas próprias famílias, que ficam inseguras em a gente ter que sair, como é que os professores vão lidar com esse contato, né, de restabelecer contato com o outro. São coisas para a gente realmente refletir. Tem as ações coordenadas do GISPEC, para quem não sabe ainda, o GISPEC é o Gabinete Integrado da Polícia, que trabalha diretamente dentro da sala do Conviva e atua nas ações de proteção escolar vinculadas às ocorrências. Então, eu tive uma série de chamados da secretaria a respeito de situações que aconteceram no centro de mídias, nos grupos do WhatsApp, que a escola às vezes solicita também apoio, e aí é feito todo um trabalho e dá muito trabalho, porque quem está fazendo todo o papel de articulação e mediação, escola, secretaria, sou eu. Então, dá muito trabalho. A gente recebe a demanda e tem que dar providências o quanto antes, porque quando a gente sabe que existe uma situação de insegurança no ambiente escolar, mesmo virtual, nós somos corresponsáveis. Aí a gente volta para essa perspectiva, né? Eu sei que tem alguma coisa acontecendo que não está ok, né? Então o que eu faço? Eu me calo? Se eu me calo, eu estou sendo conivente. E se eu tomo uma atitude, eu estou sendo corresponsável. Então, acionar o gabinete integrado é priorizar a corresponsabilidade de todos que fazem parte do sistema da rede de proteção. Então, é uma correria muito grande, dá muito trabalho, a gente tem que correr atrás de falar com o coordenador de escola anterior de aluno, falar com o pai, e falar com o conselho tutelar, enfim. Não que o núcleo pedagógico, a diretoria de ensino, esteja à frente dessas ações descoladas da escola, mas nós precisamos integrar as falas, integrar as ações. Então, para isso, a gente precisa se articular. E a articulação é trabalhosa, dá muito trabalho. Então, a supervisora Vera, a gente corre muito atrás e é bem complicado. Então, se vocês fizerem o registro na plataforma Conviva, que é o Placon, e tiverem o vídeo monitoramento das câmeras, é claro que isso depende de verba e de outras questões, né, que os diretores estão aí buscando sanar na medida do possível, isso já facilita bastante, mas a gente tem que entender que isso é dentro de uma perspectiva de escola presencial, e no não presencial, a gente tem os alunos dentro dos meios digitais mais diversos possíveis, né? É WhatsApp, é Classroom, tem o centro de mídias, que é até mais fácil, porque a própria secretaria faz esse controle do que é falado lá. A gente tem o WhatsApp, não, o WhatsApp eu já falei, é o Facebook, o YouTube e outras ferramentas. E dá muito trabalho monitorar tudo isso, claro que dá. E as pessoas têm que ter liberdade de se falarem, né, de se expressarem, mas a questão não é tolir a liberdade do outro em dizer o que ele quer dizer, e sim em buscar uma maior coerência entre a fala dele e aquilo que é o correto, pensando numa convivência com mais segurança. Então, a formação dentro da ética virtual, ela vem conversando com essa perspectiva. E aí a gente tem a parceria com o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa de Educação Moral, em Educação Moral. E é essa parceria que traz para a gente, então, essa formação com o escopo científico,
acadêmico, que nos faz refletir e que traz algumas proposições, porque nessa formação existem algumas propostas de intervenção. Aí, para começar, tem então a primeira reflexão que vai conversar com a história da convivência digital na atuação com as famílias, pensando em problemas virtuais. Então, se a gente somar as perspectivas ética, cidadã, no caso a legal e a educativa, a gente tem então uma formação para um sujeito mais seguro e para um ambiente mais seguro. Então, ensinar o que é ser um cidadão digital deve fazer parte do currículo escolar de todas as instituições educacionais. Parece óbvio, mas não é. Infelizmente, as pessoas estão desconectando a ideia de cidadão digital de cidadania de uma forma geral, quando na verdade uma coisa está inserida dentro da outra. Não é possível você ser um cidadão digital se não um cidadão no meio social real e concreto, nos ambientes que existem. Então, realmente é imprescindível sistematizar isso dentro da sua cabeça. O cidadão digital é o cidadão que está por aí, é o que anda na rua sem máscara, é o que espirra e não se protege, é o que faz festinha de fim de semana para comemorar alguma coisa específica, não sei, e que reúne um grupo de pessoas que não mora na sua casa e ele não soube por onde circulou. É a pessoa que se inscreve no programa de transferência de renda, de auxílio emergencial, sem fazer parte do público-alvo, apenas porque tentou e conseguiu. Esse cidadão é o mesmo cidadão que vai se manifestar nas redes e nas mídias sociais. E aí é isso que a gente tem que compreender. Não adianta a gente tentar educar a pessoa para um ambiente digital se a gente não olhar para a educação como um complexo articulado e que vai para muito além disso. Então, o que a gente precisa saber em relação à pauta que vai ser trabalhada? Que nós vamos, primeiramente, conhecer os princípios dos problemas da internet. Conhecer os principais problemas da internet. Compreender os benefícios e os desafios da convivência virtual. Discutir o conceito de identidade digital. Refletir sobre o papel da escola na formação dos estudantes e orientação às famílias sobre ética digital. Conhecer os protocolos organizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral GPEM para nos ajudar nesse período de isolamento físico. Então, se a gente adiantar aqui um pouquinho, a gente tem os primeiros passos para pensar o que é uma convivência virtual. Quando postamos uma foto, vídeo, publicações, comentários, quando compartilhamos mensagens, toda a informação que está na internet se associa ao nosso nome e se torna o que as pessoas conhecem de nós. Tudo isso vai fazer parte da nossa identidade digital. Então, é importante entender que quando você faz a sua conta Google, você está criando uma identidade. E tudo que você fizer em relação a isso, a essa conta, vai ficar no seu histórico. E é um histórico que não dá para ser apagado. Não existe deletar na internet. E também não existe uma nuvem de verdade onde todas as informações são guardadas. Essa nuvem, na verdade, são processadores imensos que guardam a informação. Ah, Ilana, mas isso daí é óbvio. Não, não é. Nem todo mundo sabe. Então, é importante as pessoas terem consciência que não existe deletar. E isso é muito importante porque a gente consegue evitar algumas situações sabendo que não existe o deletar e que sempre tem como buscar uma informação de algo que foi compartilhado, publicado nos meios sociais. Está aí, então, a explicação de como que crimes virtuais são descobertos, como que quebra de sigilo acontece, de mensagem mesmo que você tenha apagado, né, e outras questões. Então, nosso trabalho será ajudar os professores a ajudarem os adolescentes e jovens a pensarem nisso. Nisso o quê? Como que nós queremos ser vistos?
Como que queremos que as pessoas nos tratem? E o que podemos fazer para que as pessoas sejam tratadas do mesmo jeito que queremos que nos tratem, com respeito? São 3 questionamentos muito importantes, porque parte de uma coisa que é subjetiva. Como é que eu quero ser visto? Como é que eu quero ser tratada? Como é que eu quero que as pessoas sejam tratadas a partir da forma como eu quero ser tratada? A gente está falando aí do desenvolvimento de uma visão empática, né? Então, eu vou ter empatia. Primeiro, eu vou me reconhecer. O que eu quero? Como é que eu quero ser vista? Depois, como é que eu quero ser tratada? Pensando no que é bom e no que é ruim, juízo de valor. E aí a gente traz então para a perspectiva da empatia. Se eu quero ser tratada assim, como é que eu quero que o outro seja tratado? Partindo do pressuposto que eu quero um determinado tipo de tratamento. Então, se a gente seguir, vem essa ideia aqui de crimes virtuais. Vocês vão ter acesso a um documento que vai especificar qual é cada tipo, né? Então, o que é um estelionato virtual, o que é apologia ao crime, o que é uma homofobia, aliás, a homofobia de forma geral, mas a representação dessa homofobia através das mídias e dos meios sociais digitais, o que é o famigerado cyberbullying, o que é fake, enfim, vocês vão ter acesso a partir abrindo a pauta a essa parte, então eu não vou me atentar tanto a isso, mas principalmente a esses 2 textos. Então a gente vai ter fragmentos de 2 textos importantíssimos que vão trabalhar essas ideias. Primeiro é compreendendo o fenômeno do cyberbullying. Como assim um fenômeno? Sim, ele é um fenômeno. Ele faz parte de um recorte sócio-histórico e ele tem uma finalidade. E aí nesse texto vai ser apresentado isso de uma forma muito clara. E aí a gente tem linchamentos virtuais, ensaio sobre o desentendimento humano na internet. Muito interessante também. Os 2 textos parecem até complemento um do outro. E pensando que a gente está vivendo numa era de aumento das violências, de todos os tipos de violências, que a gente tem aí uma concepção de mundo que está sofrendo, como muitos gostam de dizer, um novo normal, que eu particularmente não gosto dessa concepção de novo normal, não consigo entender como que alguém pode considerar um normal o que a gente vive hoje no planeta Terra. Posso conceber como um novo comum, porque né, comum a todos, mas normal, não. Até porque se a gente partir do sentido da palavra normal, a gente vai ver que fugiu da norma, né? O que a gente vive foge da norma. Então, é uma regra, o uso da máscara é uma regra, os protocolos de higiene é uma regra de sobrevivência. Se ela é de sobrevivência, então ela não é normal, ela é comum. É pra gente se manter vivo. Então, né, enfim, divaguei aqui, mas a ideia é que vocês façam a leitura. A princípio, que vocês observem, né, do que se trata os crimes virtuais, principalmente esses crimes, e façam essa associação aos 2 textos, são fragmentos, não são muito longos, que também vai ter no link a seguir. Depois, vocês vão ter perspectivas realmente de um tipo de desconforto nas perguntas que vão vir. Por quê? Porque a ideia é mobilizar mesmo, é fazer com que as pessoas reflitam. Então, quais os benefícios e os problemas do uso de muitos recursos tecnológicos apontados no texto 1, no caso, né? Como você tem atuado com os estudantes nos casos de bullying e cyberbullying? Veja, nós temos aqui vice-diretores de escolas de anos iniciais que alegaram que não tem esse tipo de problema na sua escola. E eu acho isso lindo e maravilhoso, ótimo, e que bom, seria excelente se fosse assim em todos os ciclos. Mas não é porque não aconteceu na sua escola que você não deve trabalhar na atuação em relação ao cyberbullying ou ao bullying. Porque ele existe, de uma maneira velada, mas ele existe.
E a compreensão de bullying é que é um estudante, é dentro do ambiente escolar e é um escolar contra outro escolar. Essa é a questão. Então, você está no ambiente virtual, o fato de um menino pegar e zoar uma menina zoar um menino, um menino zoar outro menino, sendo da mesma turma ou não, dependendo do teor da zoeira, vamos colocar assim, pode ser considerado cyberbullying também. O mesmo não acontece entre adultos, porque entre adultos seria assédio. E aí é uma outra perspectiva. Mas não é porque não tem na sua escola que você não deve educar para o combate. Vocês entenderam? É mais ou menos a ideia lá do ProErd, quando ele vai na escola atuar com os pequenos. Aquelas crianças não usam drogas. Pelo menos eu espero que não usam drogas. Então, por que eu vou trabalhar a conscientização sobre o uso e o abuso de drogas para crianças tão pequenas? Porque é de pequeno que a gente vai ensinando a criança até a ter uma reação contrária àquilo, né? E decidir não partir por esse caminho. Alguns a gente consegue, mas outros, infelizmente, não. Então, educar não, é para prevenção, né? Não necessariamente para pós-venção. Aí depois, quais atividades poderiam questionar e investigar sobre os contextos de interação que os jovens vêm optando para si mesmos? Aqui seriam mais as mídias, né? A gente tem aí o fenômeno do TikTok, teve o Snapchat há uns anos atrás, e aí vem, a escola tem espaços de diálogo sobre os problemas vivenciados pelos estudantes. Se tem, quais são? Como é que funciona isso? Então, cada um vai responder dentro do questionário que vai vir abaixo dessa tela. No segundo texto, as perguntas são meio parecidas, mas os principais problemas abordados no texto, a partir da leitura do fragmento do texto, pensando no contexto atual, de intensa convivência na internet, qual a sua principal preocupação em relação à realidade dos alunos da rede? Pensando em realidade, considere real acesso, permanência, estrutura e a própria consciência sobre o uso, tá? Depois, as postagens refletem os valores de cada um, sejam elas de valorização ou de desrespeito. Como educadores, o que podemos fazer para qualificar as postagens e interações virtuais dos adolescentes e jovens? Vejam, fazer o filtro, né? É aquele olhar mais atento para perceber nuances, para perceber situações de vulnerabilidade, né? Mas também saber quando aquela fala desconcertada do aluno também está valorizando uma situação positiva ou negativa, né? E quando o aluno está fazendo uma valorização de posição negativa, o que a gente faz? Como que seria isso? Por exemplo, uma situação de desrespeito e o aluno vai lá e fala, é isso mesmo, muito bom, isso mesmo. Ele está valorizando algo que é depreciado ou algo que é depreciativo. Vocês entendem a atitude? E aí como é que a gente converte isso? Como é que a gente pode qualificar para converter? E converter no sentido de trazer o aluno para você, explicar e trazer a corresponsabilidade para o discurso, né? É essa ideia. E a sua escola tem espaços de diálogo sobre problemas vivenciados? Se tem, quais são eles? Então conta pra gente. Vai estar tudo isso no formulário. Parte de socialização de respostas dos grupos. Bom, isso daqui vai ser um momento posterior em que a gente vai sintetizar as respostas dos formulários e buscar novas formações a partir do que vocês responderem. Então, isso daqui vai ficar sem responder. Vocês se lembram do caso da moça que foi espancada e morta devido a um boato na internet? Então, é um estudo de caso que vocês vão fazer a partir da leitura da situação aqui apresentada. Para quem quiser o texto na íntegra, tem o endereço abaixo. E aí vem as perguntas que vocês vão realizar. Aqui está sugerido em grupo, mas na verdade vocês vão fazer individualmente, porque a gente não vai fazer um encontro virtual, né? A gente vai fazer individualmente e vocês vão responder por formulário também. Mesma situação. E aqui, como consequência dos problemas digitais ou como consequência das relações em isolamento, estamos enfrentando outro problema nesse período de isolamento? Será que tem a ver?
E aqui começam a apresentar os dados sobre o aumento das agressões, do cyberbullying e de outras questões que envolvem o isolamento. Eu vou passar mais rápido também, porque está bem pequenininho na tela e vai demandar algum tempo para análise. Bom, na sequência, a gente vai ter o vídeo da professora Luciene. Ela faz parte do GPEM, uma das pessoas que vem produzindo muitos materiais para a Secretaria da Educação, pensando em convivência, e ela que encabeça as pesquisas junto da Thelma Vinha sobre a educação moral. Então, esse vídeo, ele é voltado para vocês, gestores e professores mediadores. Na sequência, a gente tem esse vídeo voltado para os pais dos alunos. Então, quando vocês fizerem uma intervenção, esse vídeo da professora Fernanda Issa é muito importante, porque ele vai dialogar com o que foi apresentado anteriormente e o ponto de vista da educação. Então, ele é um vídeo para usar em intervenção com pais de alunos, em reunião e coisas do gênero. Esse vídeo aqui já é voltado para estudantes. Ele é a apresentação da Marina, que é uma estudante da nossa rede, e que vai dar algumas dicas sobre como agir, como se portar e principalmente como se precaver nas redes sociais. Depois disso, a gente tem algumas ações voltadas para serem desenvolvidas com os estudantes. Então, seria uma sugestão de atividades sobre convivência e o uso responsável da internet para se fazer posteriormente, numa abordagem com alunos. Então, pensem assim, precisa fazer uma formação, pode ser aluno do Grêmio, para dar uma força na escola no período de retorno das aulas, pode ser uma formação virtual, que vai acontecer ainda no período de aulas não presenciais para os alunos também contribuírem, fazendo propaganda de ações da escola e ajudarem na busca ativa. Pode ser um grupo de alunos representantes de classe, pode ser líderes de turma, enfim, é importante fazer as ações. E aí, a sugestão de atividades sobre convivência digital e uso responsável da internet, e depois autoconhecimento e reconhecimento dos sentimentos, também está proposto a partir dos documentos que vocês vão encontrar dentro da pauta. Então, vocês não vão ter que criar uma metodologia de trabalho do zero. Já existe meio que um modelo para ser seguido. A seguir, apresentamos algumas propostas chamadas de protocolos que podem contribuir para as ações de melhoria de convivência, inclusive nesse momento de distanciamento social, em que as relações acontecem muito mais no âmbito virtual. E aí a gente tem esses dois protocolos que eu estava falando anteriormente. O primeiro, ele vai ser um plano de ajuda com atividades sobre sentimentos atuais. E o segundo, ele vai ser voltado realmente para a questão da cyberagressão e cyberbullying. Se vocês perceberem, são esses temas que estão aqui. Então, vocês vão ter um protocolo já pronto para ser utilizado e ele pode ser base para o MMC das escolas. Considerando que a gente não vai ter indicador numérico, seria interessante vocês basearem então o MMC de vocês a partir desses protocolos. Então, o que vocês levantam lá? Levantou? O que vocês vão fazer a partir daí? Aí a gente tem, então, aqui um resumo dessa proposta. É uma proposta voltada aos adolescentes que visa fornecer a expressão e o reconhecimento dos sentimentos durante o período de isolamento social devido à pandemia. E aí vocês têm também a possibilidade de acessarem a versão online desse protocolo. Ele vai estar disponível também em link. Bem interessante, ele faz um trabalho bem assim, particular, porque ele vai olhar para questões que não são táteis, né? Que são difíceis de ser verbalizadas. O objetivo da escola, ao incentivar a participação dos estudantes nessa atividade, é oportunizar o autoconhecimento e favorecer a autorregulação na convivência digital. Como eu disse lá no começo, você não consegue educar digitalmente alguém que no âmbito formal, social,
não compactua das mesmas perspectivas. Mas o que você pode fazer é apresentar formas diferentes de agir e pensar de forma geral. E aí, vincular essa forma nova de pensar aos meios digitais e virtuais. Aí sim, você consegue um resultado. Então, não adianta começar pelo final, tem que começar pelo começo. Ainda que pegue emprestado o ponto de vista dos ambientes virtuais, a gente tem sempre que retomar a questão o indivíduo é um ser por inteiro, né? Essa concepção de educação que a gente tem hoje é de uma educação integral. Então, esse sujeito que vem apresentando comportamento duvidoso ou complicado nos meios que a escola escolheu para trabalhar, ele com certeza é alguém que ou está enfrentando muitas dificuldades, está com problemas psicológicos, ou é uma pessoa que realmente no âmbito social é difícil de lidar. Então tem que se traçar esse perfil para conseguir aplicar as sanções, né, e os protocolos da forma que são mais condizentes. Então ressaltamos que o material não deve ser compartilhado com os professores ou colegas. Isso é muito importante. É um documento do próprio aluno e deve ser guardado para que ele possa revisar, rever suas metas e compromissos. Isso é autoavaliar quando sentir necessidade. Seria muito importante se essa atividade pudesse ser realizada em projeto de vida, porque combina demais. Vai trabalhar com competências socioemocionais, que seria o autoconhecimento, o autocontrole, e é um espaço de diálogo em que o aluno já se mostra mais aberto e ele já tem um laço estabelecido com o professor de PV. Então, a minha sugestão pessoal é que essa atividade seja realizada com o professor de PV junto, de preferência que ele esteja à frente, mas veja, não é uma comanda, não quer dizer que você invariavelmente tem que aplicar isso na sua escola, mas seria interessante se pudesse, essa é a questão, para favorecer o MMC e vocês traçarem um perfil mais assertivo, tá bom? Aí a gente tem, então, o protocolo de convivência, né, voltado para a questão da internet e as atividades sobre cyberbullying e cyberagressão. É basicamente a mesma perspectiva do documento anterior, só que enquanto lá fala de emoções, aqui fala de tipos e manifestações de violência mesmo, e de situações em que a pessoa se encontra em vulnerabilidade. Às vezes a gente se surpreende, tem uma tabela de 1 a 4 e no final você tem um levantamento de quais são os pontos mais críticos, isso daqui ajuda muito no MMC. Aí a mesma coisa, os alunos devem preencher e guardar suas respostas, podem revisar o material semanalmente, favorecendo a autoavaliação. Os materiais podem auxiliar nossos adolescentes a desenvolverem essa autonomia e autorregulação. Vejam, novamente, tem aí habilidades socioemocionais. E aí, esse percurso, ele vai conversar com essa cartilha, que se chama Espera Moleque. Essa cartilha tem alguns procedimentos a partir de atitudes da criança e do adolescente. Então, ele foi criado para crianças, sobre as emoções que estamos vivendo em tempos de isolamento social. Mas certamente servirá para adultos também. Então, vai falar sobre essa questão da rotina, dos estudos, do não poder sair para brincar, dos cuidados com a higiene. Muito interessante. Tem a versão dessa atividade do livro, que explica, né, a perspectiva, e também tem a seção de estudos, que tem uma série de atividades para realizar com as crianças. Isso tudo também vai no link para vocês. Aí aqui a gente tem as referências dos textos que são trabalhados e comentados nos vídeos que vocês vão ver. E aqui tem alguns links específicos para fazer alguns desdobramentos.
Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês consigam desenvolver essa pauta com tranquilidade. Lembrando que nós vamos estipular um período para que vocês possam fazer as devoluções dos formulários, e se de preferência puderem já começar a trabalhar essa replicação aos professores e alunos, principalmente as comandas voltadas para os alunos, é bom, fazendo sempre o registro das evidências e enviando para o núcleo pedagógico através do e-mail leste1.programaseprojetos@gmail.com. Agradeço imensamente a participação de todos, espero que vocês estejam todos bem e a gente se vê numa próxima. Até mais!